Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de Mitologia e Autoconhecimento que a gente começa agora. Dentro de 8 módulos, o nosso objetivo aqui é trilhar os caminhos psíquicos que conduzem a gente aos nossos desafios, às nossas glórias, aos nossos fracassos e entender como os gregos conseguiram, e também os romanos, né? Porque a gente vai estar mesclando aqui tanto a análise grega quanto a romana da mitologia, como eles conseguiram, por meio de narrativas, por meio de pequenas histórias psicológicas, entender a mente humana e encontrar saídas para os nossos dilemas mais difíceis. Então, às vezes, a gente se debate com uma questão durante anos e a gente não consegue sair, a gente não consegue encontrar, como se fosse um labirinto. A gente fica ali querendo achar a ponta, querendo respirar e não consegue. E na literatura, dentro de todo daquele arcabouço de histórias psicológicas da mitologia, a gente encontra a saída para esses dilemas. Encontra para os nossos problemas, a gente começa a entender por que a gente se colocou naquele caminho, naquela posição, e começamos a ver também justamente as saídas daquele labirinto, que muitas vezes parece impossível, né? Então, aqui é um curso de autoconhecimento e de literatura, tá? O nosso objetivo aqui é por meio da brincadeira, por meio da criação de contos, porque sim, nós vamos criar contos, nós vamos narrar a nossa vida e depois, né, no final aí dos 8 módulos que constituem todo o percurso que a gente quer fazer aqui na literatura, na mitologia, quem sabe a gente não consegue recontar a nossa história numa perspectiva que realmente a gente deseja, né? Porque qual é a nossa intenção na vida? Assim como os gregos diziam, ser feliz, se realizar. E para que a gente seja feliz, para que a gente se realize, a gente precisa observar a nossa vida e recontar, olhando, ressignificando muitas das coisas que aconteceram com a gente e entendendo também a força que a gente adquiriu em alguns dos grandes problemas pelos quais a gente passou. Bem-vindo! A gente vai começar hoje, vamos começar aqui com a origem do universo, e o pensamento que eu deixo pra gente, que vai nortear essa nossa primeira aula, é de Sócrates, escrito lá no grande templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha só, parece estranho, né? Como é que a gente, ao se ler, consegue ao mesmo tempo ler como o universo funciona e ler como os deuses funcionam? A gente vai ver que tudo aqui é figuração e que as figuras significam muito além do que a nossa linguagem coloquial, essa linguagem dialógica que nós usamos, né? Usamos inclusive mais a linguagem digital do que a dialógica. Como é que essa linguagem digital que nós usamos esvazia de sentido aquilo que realmente está acontecendo? Então, por meio de figuras, por meio de símbolos, é que a gente vai trabalhar aqui o primeiro ato do universo, a criação, tá? Vamos entender como é que isso funcionou e vamos olhar mais para frente aí também para que consequências isso aí tem na nossa vida. Beleza? Vamos começar então. Nós sabemos que o Carl Jung, né, o grande psicanalista, ele trouxe essa coisa do símbolo e dos arquétipos para dentro da psicologia, da análise psicológica do nosso cérebro, né? Mostrou a importância desses símbolos na nossa vida diária. Às vezes parece que esses símbolos que rodeiam a gente na nossa casa, no nosso trabalho, no percurso que nós fazemos durante o dia, não interferem na nossa história. Eles, não por acaso, são muitas vezes os maiores vilões. Entendê-los é muito importante, porque assim a gente vai conseguir, inclusive, bloquear a interferência deles na nossa história. Olhem só, na Grécia Antiga era comum que algumas pessoas fossem consideradas líderes. Esses líderes eram homens, sim. Esses líderes eram pessoas abastadas, né? Eram pessoas que realmente tinham condições, né? Detinham o poder econômico, sim, também. Mas eles tinham uma outra capacidade, que era exatamente a capacidade que conduzia eles à liderança. E essa capacidade era o que os gregos chamavam de prever. Eles conseguiam prever o
os acontecimentos. E quando a gente pensa em prever, né, a gente vai lá para a questão do oráculo. Era tão conhecido, né, na Grécia Antiga essa coisa do oráculo. Os oraculistas previam o futuro, e às vezes a gente fica pensando que prever é uma coisa de alguém que veio com esse dom e que é uma coisa assim premonitória. Mas calma, vamos um pouquinho mais atrás. Essa ideia de prever, do ponto de vista grego, lá na Antiguidade Clássica, tinha a ver não com você conseguir ver o futuro, adivinhar, não tinha a ver com o campo da adivinhação. Tinha relação com você conseguir identificar o que ia acontecer depois. E depois, e depois, e depois. É mais ou menos assim. Quando a gente tem conhecimento sobre um campo, vamos colocar aquele conhecimento que nós desenvolvemos no trabalho, que é o conhecimento especializado que a gente tem, digamos assim, mais clareza com relação a ele. Então, quando a gente está trabalhando, a gente prevê os processos, não é? Eu sei que se eu fizer isso, o resultado é esse, a consequência é essa, e eu faço assim na sequência, e eu faço assim, o resultado é esse, o resultado é esse. A gente consegue prever. Então, quanto melhor o profissional prever o resultado dos processos, mais especialista ele se torna, não é assim? Pronto. Na época da Grécia Antiga, também era assim. E esses profissionais, né, esses líderes que conseguiam prever, na verdade eles dominavam justamente processos psicológicos. Eles não conseguiam apenas prever o que aconteceria nas situações e circunstâncias. Eles também conseguiam prever o que as pessoas fariam, como as pessoas lidariam com determinados processos. E aí sim, essa capacidade se amplia, e nós também podemos fazer isso. Por quê? Quando a gente conhece os caminhos da mente, quando a gente sabe, a gente entende onde vai dar determinada ação, e é claro, algumas ações são facilmente previsíveis, né? A gente já identificou, digamos, vamos pensar aqui, uma pessoa, um jovem, começa a usar drogas e ele entra nesse mundo e a gente já prevê o que vai acontecer no futuro dele caso ele não saia desse caminho, não é assim? Então, a gente, por meio da atitude desse jovem, a gente consegue identificar o resultado, a consequência desse tipo de ato. Coloquem isso aí numa proporção de 1000, de 1 para 1000. E imaginem que a gente pode desenvolver a capacidade de prever qualquer tipo de ato, sempre olhando para a mente. Vamos pensar aqui nessa primeira história. Vamos guardar essa informação, tá? Então, na Grécia Antiga, os caras que conseguiam prever, os que conseguiam identificar esses processos psicológicos, e o nome ainda não era esse, mas hoje a gente já consegue fazer essa leitura, os que conseguiam, que tinham essa capacidade, eram os que lideravam, portanto, eram os que tinham o poder e eram os que tinham também, né, não só o poder político, como o poder econômico, tá? Então, eram as pessoas que lideravam a sociedade de um modo geral. Só um lembrete, antes de a gente ir para a história de Gaia, vamos lembrar aqui de uma coisa. Os mitos, se a gente coloca eles aí como um auxílio para essa capacidade de prever, a gente pode associar, vamos fazer uma analogia para ficar claro na nossa mente o que isso significa. É como se os mitos fossem mapas. Pensem no mapa físico. Imagina que você está ali, percorrendo um caminho estranho e que você tem um mapa na mão. Você está lendo ali, depois de 5 metros eu vou encontrar um lago. Eu estou morrendo de sede, mas está dizendo aqui, depois de 5 metros, quando eu passar desse rodízio aqui, dessa entrada, eu vou encontrar um lago. Então o que é que eu faço? Eu tenho a esperança de que eu vou realmente encontrar o lago, que está dizendo ali no mapa, então eu vou e ando os 5 metros, ou sei lá, os 5 quilômetros, vamos dificultar um pouco, para encontrar o lago, certo? Agora calcule que a gente vive no universo sem esse mapa. E por isso muitas pessoas não vão andar os 5 quilômetros para encontrar o lago, elas morrem de sede. E é sobre isso que trata os mitos. Os mitos tratam do caminho, de um caminho conhecido e que foi colocado por meio de histórias simbólicas num compêndio enorme chamado mitologia, para que o ser humano, ao ler, identifique qual é o percurso daquele processo que ele está vivendo, aquele processo psicológico. Bora lá para a história de Gaia e do caos, né? Então, o caos é anterior a Gaia. Vejam só, o caos, ele é conhecido, né, como o escuro absoluto, o lugar, vamos colocar assim, porque ele está no espaço, né? Considerando que o planeta Terra é um espaço vivo ali, né? Então, o caos, ele é o início de tudo, mas ele é algo indefinido. Ele é
disforme, ele não tem forma, ele não tem definição, ele não tem claridade, ele é só escuridão. E nele não se entende que existe vida. Então, primeiro era o caos completo, a desordem, o escuro, a noite. E se a gente observar as representações feitas pelo caos, né, se a gente for para o campo da ciência, a gente vai ver que esse caos aí, ele parece mais ou menos com essa imagem que eu estou colocando aqui na tela para vocês, que é a de energia vibrante, a energia ainda sem forma. Nós, humanos, somos feitos de energia, não é? Só que é uma energia materializada, então a gente se dá bem com essa percepção de materialidade que existe no planeta Terra. Mas quando a gente fala do caos, parece algo realmente muito estranho, não é? Então, o próprio físico, né, o Stephen Hawking, que descobriu que o mundo, né, ele foi com a lupa ali, né, estudando o universo, e no final das contas, antes de morrer, ele disse o quê? O mundo é um buraco negro. Olha só que interessante. Quando ele faz uma descoberta dessa, a gente volta para a teoria mitológica, para a ideia do caos. Então, quando você vai ali na lupa e tenta estudar o universo, os planetas, as galáxias e tudo mais, a gente percebe que tudo é energia disforme. E como é que a gente dá forma a essa energia? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, olha só. De um lado a gente tem o caos, essa indefinição e essa energia em estado ainda latente, né, sem forma. E do outro a gente tem um ser, o primeiro de que se tem conhecimento, que foi criado a partir do nada, ou seja, do caos. A gente pode entender o caos como nada ou como o tudo também, né? A partir desse nada ou desse tudo surge a Terra. A Terra é um planeta onde existe um chão, uma superfície, existem os elementos naturais, né? A Terra principalmente, que é o que dá base ao planeta, e a Terra é também conhecida como Gaia, né? Que é uma deusa, uma divindade, porque ela é viva. E a gente tem aqui a representação de Gaia, ela é um princípio feminino, né? Um princípio de nutrição, um princípio de proteção, um princípio de crescimento. Ela é claridade, ela é luz e ela é cheia, né? Ela já não é mais aquele espaço vazio que era o caos. Mas então vamos entender o que isso significa exatamente se a gente for transpassar essa informação aí para o nosso cérebro. Pensem comigo, imaginem que a gente tem aqui o nosso cérebro, a gente tem um mundo que nós vamos chamar a partir de agora de abstrato. Esse mundo abstrato, a gente vai identificar ele com o caos, com a escuridão e com o vazio. E do outro lado a gente vai pensar no mundo concreto. Esse mundo concreto é o mundo de Gaia, né? Que é a Terra, a claridade, o cheio. E depois da criação de Gaia, olha só, a gente não sabe se Gaia nasceu mesmo do caos ou se ela nasceu dela mesma, né? Então, até hoje há muitas controvérsias com relação a quem gerou Gaia. Porque não foi um princípio masculino com o feminino, considerando que ela foi o primeiro princípio feminino. E aí ela se opôs ao caos, que não necessariamente é um princípio masculino, mas sim, a gente considera que se a gente for observar as qualidades de Gaia e considerando que as qualidades do caos são opostas, a gente pode entender sim como um princípio masculino, o caos. Então, olha só, a Gaia, a claridade, né? Essa ideia de fez-se luz, as coisas começam a ser vistas, elas começam a crescer, elas começam a nascer, as sementes começam a existir a partir de Gaia e a vida também, tal como a gente concebe hoje, né? Esse processo do mundo abstrato e do mundo material, né? Esse mundo sensível, esse mundo concreto, também está dentro da nossa mente. Então, nós temos aí um mundo abstrato que hoje, né, é chamado de subconsciente ou inconsciente, e nós temos o mundo material, que é esse consciente que a gente consegue distinguir as coisas. Então, vamos pensar assim, o caos como nosso subconsciente e vamos colocar o inconsciente, que tem um sentido mais profundo. O caos como o inconsciente, que é um conteúdo que nós não acessamos conscientemente, tá? O que está no inconsciente, nós, humanos, não temos acesso livre a ele. Muitas vezes nós nem sabemos que aquela memória está ali, ela é ancestral, ela é cultural e ela está ali influenciando as nossas ações, como crenças e sentimentos e coisas desse tipo.
Então nós temos esses dois mundos aí dentro da nossa mente. Esse mundo abstrato e esse mundo concreto, tá? Desses dois elementos surge uma energia expansiva, que é o terceiro ser que aparece no mundo, chamado Eros. Eros não é um deus, como Gaia, e não é um princípio indefinido como Caos. Eros é uma energia de expansão, é como se, por meio de Eros, as coisas pudessem ser geradas em Gaia, embora Eros não seja um princípio com o qual Gaia se relaciona, ainda nessa perspectiva que nós entendemos como sexualmente, né? Ele não se relaciona nesse sentido com Gaia, é por meio dele que a Gaia concebe. É por aí que a gente entende. Então esse Eros não é o deus do amor, o Eros que vai surgir depois da mitologia e do qual a gente vai falar mais pra frente. Esse Eros, primeiro, é só uma energia, ele ainda não é uma divindade. E o Eros primordial, vamos relacionar ele com essa coisa que Jesus fala na Bíblia de amor universal. Então a gente pode fazer as coisas pelo amor ou a gente pode fazer as coisas de uma outra forma. Eu vou colocar assim, certo? Porque essa outra forma pode ser de várias maneiras diferentes, por meio de vários sentimentos que hoje existem e que a gente inclusive classifica. Vamos colocar, a gente pode fazer pelo amor ou a gente pode ir pela dor. Vamos colocar a dor aqui do outro lado, certo? Então, o Jesus chama a atenção para esse princípio lá na Bíblia. É como se fosse um caminho, o Eros, de um modo geral aqui para o nosso início, certo? Só que é o seguinte, depois do caos da Terra e do Eros, e o Eros é uma possibilidade com a qual a Gaia, né, a Terra, trabalha para criar montanhas, rios e os oceanos, essa coisa toda, né? As ninfas. Então Gaia, por meio do amor, começa a conceber dentro dela mesma como se ela fosse se expandir. A gente não entende ainda como filhos exatamente de Gaia, mas como uma extensão dela, esses primeiros seres que são criados, e que a gente vai falar sobre eles depois, no próximo bloquinho, tá? Mas primeiro a gente entende, temos caos, temos terra e temos Eros. Só que não acaba por aí, a gente tem um outro ser que surge na sequência. Esse outro ser é chamado, dentro da mitologia, de Tártaro. E o Tártaro é associado, dentro da história do Ocidente e do Oriente, aos infernos. É um espaço, vamos dizer assim, não é uma energia especialmente, é um espaço localizado nas profundezas da materialidade, ou seja, da terra, dessa deusa. Só que é um espaço muito profundo dentro dela, lá embaixo, que se assemelha muito ao caos. Então existe uma ligação entre o Tártaro e o caos, mas existe também uma ligação entre a terra e o Tártaro. Então, muitas vezes nós vivemos nos infernos, na verdade a gente pensa assim, cara, mas isso aqui só pode ser, não pode ser outra coisa. Então, nós estamos numa condição psicológica que conduz a gente para uma dor profunda e a gente entende que nós estamos nesse espaço infernal, que é um espaço onde as coisas não acontecem como a gente gostaria, como a gente queria, e existe sim caminhos para sair daí. Mas é interessante que a gente perceba uma coisa, para a gente finalizar o raciocínio aqui nesse nosso primeiro bloquinho. A gente teve o caos, que vamos entender ele como uma energia primordial. Nós tivemos ali a Terra concebida como a materialização de algo, tá? A gente tem o amor, que é uma energia por meio da qual a gente pode criar, tá? E a gente tem o espaço de inatividade, não é de criação, em que a gente pode cair. Então nós vamos ver para frente como é que a gente pode cair nesse espaço, por que a gente cai nesse espaço frequentemente ao longo da nossa trajetória e como sair dessa queda. Não tem gente que passa anos e anos e anos nesse espaço e diz assim, cara, mas já faz muito tempo que a minha vida não anda, faz muito tempo que eu tô parada no mesmo lugar, não tem isso? Então, mais pra frente a gente vai ver como é que a gente sai daí, por que a gente entrou e todos os processos psicológicos que dizem respeito a esses infernos. Pra gente finalizar aqui, vale a seguinte analogia. Pensa comigo. Nós estamos aqui, essas são as nossas pegadas, e nós partimos do caos, da escuridão, desde a concepção, da nossa concepção, né, do nosso nascimento. Nós viemos do caos ali, estávamos na barriga da mamãe,
naquele escuro total, sendo alimentado e tal, aquela coisa toda. E a gente estava ali na indefinição. Daí a gente tem vida, a gente nasce, o mundo, a Terra, ela começa a ser uma possibilidade para a gente e existem vários caminhos. Na verdade, existem muitos caminhos mesmo. E cabe a gente entender qual o melhor caminho para nos conduzir ao cosmos. Então, o cosmos é a realidade material organizada. Nós temos a capacidade de dar uma organização harmônica ao cosmos. Nós temos a capacidade de dar a organização que nós desejarmos ao cosmos. Mas é preciso que a gente conheça os caminhos. É preciso que a gente conheça os processos psicológicos que conduzem a gente àquele objetivo que nós temos. Na verdade, nós temos objetivos o tempo todo. Nós temos objetivos em 12 áreas da nossa vida. Então, nós estamos o tempo todo atrás de caminhos. E a mitologia vai trazer pra gente múltiplos caminhos que conduzem a gente para onde a gente quer ir. Por aqui a gente finaliza hoje o nosso encontro e a gente se vê no próximo vídeo.